Se o melhor método de estudos existe, e pode parecer contraditório ou contrassenso eu aparecer na sua frente falando sobre isso, porque se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Sibeli Cruz, eu sou mentora de concursos há mais de 7 anos, tenho mais de 1000 alunos aí, centenas e centenas de aprovações, então você já sabe, e se você não sabe, vou ser muito sincero com você, que um dos meus principais produtos é o quê? É um método de estudos, que se chama Nação Aprovada. Nação Aprovada é o meu treinamento para provas e concursos públicos, que comporta um método de estudos, que foi um método que eu utilizei na minha aprovação, que eu fui aprimorando ao longo dos anos para todos os meus alunos aprovados. Então, se você fala assim, se existe um melhor método de estudos, pode parecer que eu esteja vendendo meu próprio peixe e vai falar do meu método. Mas se você não me conhece ainda, você não sabe que toda vez que eu apareço na internet, eu apareço para ser extremamente sincera com você. E eu vou te falar, o meu método de estudos, ele funciona porque é um método que foi testado para várias pessoas, em várias situações, para vários concursos. Mas se ele é o único método que funciona? Não, existem vários outros métodos que funcionam. Então existe o melhor método de estudo, se eu vou falar para você. O melhor método de estudo, ele tem algumas características, como eu falo, né? O sucesso ele deixa pistas. Então o melhor método de estudo, ele tem algumas características que você, se está estudando com outro método, deve reparar se o seu método de estudos tem. A primeira característica, sem dúvida, que o método de estudos deve ter é a maleabilidade. O que é maleabilidade? Se a maleabilidade de um método, ela permite que esse método ele atenda à condição do José. Da mesma forma que ele atenda à condição da Joana. Da mesma forma que ele atenda à condição da Isabela, por exemplo. Sem sair da parte central do método. É diferente de eu deixar que o José estude da forma que ele quiser, de eu deixar que a Joana estude da forma que ela quiser. Não, ser adaptável a eles é diferente de ser totalmente permissiva a eles. Porque muitos alunos, quando chegam no Nação Aprovada, o que eles querem? Continuar estudando da forma como eles vinham estudando. E o que eu falo para eles é, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter os mesmos resultados que você já vem tendo. Você está satisfeito com os resultados que você tem? Provavelmente não, por isso, inclusive, que a pessoa está procurando um método de estudo. Porque se ela estivesse satisfeita, ela estava quieta, continuando fazendo o que ela está fazendo. Então, ser permissivo significa que não pode ser um método rígido, não pode ser um método duro, com paredes que não são transponíveis. Por quê? Porque cada um de vocês, você que está me assistindo esse vídeo agora, você tem a sua própria característica. Talvez na sua rotina não comporte estudar 5 horas. Se você trabalha 8 horas e meia por dia, você tem filhos, tem que cuidar de casa, aos fins de semana você tem tarefa na igreja, você tem que fazer exercícios, você está ficando porque você está pré-diabético, não sei. Ou às vezes na sua rotina, não, se eu posso estudar 5 horas, mas eu não consigo porque eu me pressiono muito. Na minha família não me pressiona, mas eu me pressiono demais. Então eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo sentada. O que eu vou fazer em relação a isso? Ou não, se eu já sou o contrário, eu quero sentar e terminar e logo terminar mais cedo o meu dia, que aí eu fico livre dos estudos. Então, entende? Essas paredes do método, as partes centrais, as regras de um método, elas não podem ser extremamente rígidas. Elas têm que ter a sua maleabilidade para adaptar a pessoa X, Y e Z. É lógico que tem coisas que você vai ter que fazer sem querer fazer. Por quê? Igual eu falei, se você quiser fazer sempre o que você está a fim de fazer, o que você foi acostumado a fazer ao longo da vida, pode ser que você não tenha os resultados mais rápidos. Por exemplo, o aluno que chega na Nação Aprovada, ele é iniciante em tudo e ele quer o quê? Resumir. Aí ele fala assim, eu quero resumir porque eu aprendi na minha vida toda de colégio que eu só aprendo escrevendo. Eu falo, não é que você só aprende escrevendo, é que até hoje só foi te ensinado uma forma que você aprende escrevendo. Ninguém te ensinou uma forma eficaz de fazer diferente. Então não é porque você está acostumado a resumir o resto durante toda a sua vida que você vai resumir pro resto da sua vida. Tem formas muito melhores de fazer isso. A mesma coisa que se falar com um bebê que está engatinhando. Ah, não, vou engatinhar porque engatinhar que eu consigo chegar do ponto A pro ponto B. Não, mas você pode andar. Não, mas eu aprendi a engatinhar, então eu vou ficar só engatinhando. Não, porque ninguém te ensinou a andar ainda. Porque quando te ensinarem a andar, você vai preferir andar do que engatinhar. Então, é a mesma forma com o método de estudos, né? Então, você vai aprender coisas e você vai ter que fazer coisas que talvez você não concorde. Mas essas coisas não são coisas a qualquer custo. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses alunos, por exemplo, na maioria das vezes, eles se concentram melhor com videoaula. O meu método de estudos, ele não se baseia de forma central na videoaula. Mas eu sei que muitos alunos que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles vão funcionar melhor
com a videoaula. Por quê? Porque com a videoaula é possível que eles tenham os espasmos que eles têm, as distrações que eles têm, que eles retomem a atenção para a videoaula e não tenham perdido tanta informação quanto o material lido. Se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você vai ler o PDF, você não está acostumado a fazer essa tarefa. Você não está habituado a fazer isso, você não está habituado a estudar. Você vai ler o primeiro parágrafo, vai se perder no seu transtorno, vai voltar lá no 7º parágrafo, você não se lembra do que você leu nem no início. E aí ela fala assim, nossa, eu nunca vou passar no concurso público, porque eu sou burro demais, porque eu não consigo, porque o concurso público não é pra mim, eu nunca fui estudioso. Não tem nada disso, porque não te ensinaram ainda uma forma eficaz de você fazer com que dê certo para você. Então, a primeira característica de tudo que o método precisa ter, ele precisa ter essa maleabilidade. Ele não pode ser extremamente rígido. Não pode ser um método que fulaninho de tal usou para passar no concurso. Ah, fulaninho de tal passou em primeiro concurso do Brasil inteiro no concurso. Tá, beleza. Quantas mais pessoas usaram o método do fulaninho de tal e foram aprovadas? Não pode ser um método que só serve para o fulaninho de tal. Por quê? Provavelmente esse método não vai servir para você. E aí, quando você tenta aplicar um método que você viu no YouTube, que você viu um depoimento, que você viu o cara que passou em 5 cursos, nos 7 primeiros lugares, e você tenta aplicar ele na sua rotina e não dá certo, e você pensa, o problema tá comigo. Porque se funcionou para ele, passou em 7 primeiros lugares e não funcionou comigo, eu sou burro. O problema tá comigo. Então, a primeira de tudo é isso. O método ele tem que ser adaptável à sua realidade, tá? Segunda característica, o método ele tem que considerar os 3 principais pilares do estudo para concurso. E quais são os 3 principais pilares do estudo para concurso? Primeiro, o estudo em si, ou seja, o método não pode pular a parte do estudo, ele não pode ser um método igual, se funciona, dá certo estudar só por questões, dá certo fazer o estudo reverso, que é o que a gente chama de estudo só por questões, cara, até dá, mas você vai perder tanto tempo fazendo isso que você já teria sido aprovado antes se você tivesse estudado pelo outro jeito. Então, na minha opinião, um método bom de estudo para concurso, ele deve, primeiro de tudo, considerar a base do estudo. Então, você tem que estudar, seja por videoaula, seja por PDF, seja por livro. Você tem que considerar a base da revisão. Ah, sim, vou fechar o vídeo, eu odeio revisar. Cara, fecha o vídeo então e vai demorar a passar, porque revisão, ela não é um método só para estudo para concurso público. Revisão é uma técnica que você tem que fazer se você quer memorizar qualquer coisa na sua vida. Pensa, por exemplo, se você falar assim, olha, eu vou te dar um exemplo aqui nesse vídeo, tá? Eu vou te falar 7 números nesse vídeo. Você tem que guardar esses 7 números no final desse vídeo. E se você guardar no final desse vídeo, quando você me falar esses 7 números, você vai ganhar R$1 milhão. Então, eu vou te falar o número 2, 4, 6, 9, 7, nem sei quantos eu já falei, 3, 2, por exemplo, tá? Se você sabe que ao final do vídeo, se você repetir esse número, você vai ganhar R$1 milhão, o que você vai ficar fazendo com esses números enquanto eu tô falando? Repetindo, 2, 4, 6, 9, 7, 2, 4, 6. Por quê? Você quer ganhar R$1 milhão, a sua recompensa vai ser essa. Você vai ficar repetindo. E o que é repetir esses números? Se é revisar. Cara, a revisão, ela é uma repetição pensada. Então a revisão, ela serve para você memorizar qualquer coisa na sua vida. É inviável que você fale que uma pessoa vai estudar com concurso, porque ela não vai revisar, essa pessoa não vai passar. Porque você consegue se lembrar da primeira palavra que eu falei no início desse vídeo? Não! Como é que você vai se lembrar de uma aula de 60 páginas, de uma videoaula de 1h30, se você não revisar essa videoaula daqui a um mês? É inviável. Então o segundo pilar que o método tem que atender é o pilar da revisão, tá? O terceiro pilar que o método tem que atender, o pilar do exercício. Ah, sim, mas eu odeio fazer exercício, porque quando eu faço exercício eu erro, e na hora que eu erro, eu acho que é aí que eu não vou passar mesmo. Então eu preciso ficar estudando sem fazer exercício, porque aí eu não me testo, aí eu não erro, aí eu continuo estudando. E como é que você vai saber se você está no caminho certo? Como é que você vai saber se o material que você está estudando está te ensinando mesmo o que vai ser cobrado nas questões? Como é que você vai saber se saindo de uma videoaula você entendeu e pode seguir adiante? Não, se entendi. Tudo que o professor falou, eu entendi. Entendeu? Então deixa eu fazer 15 questões aqui para saber o quanto você entendeu dessa videoaula. Nossa, mas na hora que vai fazer questão é tão diferente, né? Do que tá dando aula é tão diferente. Então o método ele tem que considerar essas 3 bases, tá? Ela tem que ter a base do estudo, tem que ter a base da revisão e tem que ter a base do exercício. Para mim, na minha opinião, o método ele tem que, além da adaptabilidade, ele tem que considerar essas 3 bases. E aqui não falando de método especificamente, mas falando de um processo de mentoria, como é, por exemplo, na ação aprovada, no meu treinamento. Um processo de mentoria que você tem que perceber se esse processo vai dar a você é um suporte. Um pilar do suporte, ele é muito importante para a sua aprovação em curto prazo. E sempre que eu falo, eu apareço na internet, não é só para te ensinar a ser aprovado, é para te ensinar a ser aprovado em menor tempo.
Porque se for pra você demorar 10 anos para ser aprovado, você pode estudar de qualquer jeito. Você pode pegar qualquer coisa, fazer qualquer jeito, daqui 10 anos você vai passar. Eu não quero, eu quero que você seja aprovado mais rápido, para você poder virar logo essa chave dessa vida sua e começar a viver outra etapa. Então, para que você tenha uma aprovação mais rápida, você precisa ter o pilar do suporte. Por quê? Seja você iniciante, seja você intermediário, seja você avançado, vai ter um momento que você não vai saber o que fazer. Uma dúvida do iniciante, por exemplo, se eu não sei se eu estudo por videoaula ou por PDF. Se eu não sei se eu devo adquirir uma estratégia com curso, gran curso ou direção de curso. Se eu não sei se eu faço resumo no seu grifo. E toda vez que você fala assim, se eu não sei, o que acontece? Você trava. Por que você trava? Porque você não sabe qual que é o melhor caminho. E quando você não sabe qual que é o melhor caminho, você tem medo de pegar o caminho errado. E quando você tem medo de pegar o caminho errado, você fica, não vou pra lá, não vou pra cá, não vou pra cá. Meses para decidir. E às vezes quando o aluno entra na ação aprovada, se eu já comprei material, tem 3 meses, mas até hoje eu não consegui estudar. Não comecei a estudar. Por que de acho não começou a estudar? Ah, porque eu não consegui decidir se eu vou fazer resumo, se eu vou estudar pelo videoaula ou pelo PDF. Poxa, tem 3 meses que a pessoa tá para decidir uma dúvida elementar do processo de estudo dela. O que ela já poderia ter ganhado em 3 meses de estudo? Essa é a dúvida do iniciante. A dúvida do intermediário, como que eu faço para subir 75% de acesso? Eu não consigo, eu tô no platô, não consigo sair disso. A dúvida do avançado, tô acertando as questões, muitas das questões, mas ainda tem questões em que eu fico em dúvida, na hora que eu fico em dúvida eu marco a errada. Como que eu faço para nas questões que eu tô em dúvida eu marcar a certa? Essa é uma dúvida do avançado, por exemplo. Então, seja qual for o seu processo de estudo, seja qual for o nível que você está, você vai ter dúvida. E se você não sabe qual caminho seguir, o que vai acontecer? Você vai ficar parado. Por quê? Porque você tem medo de ir para o caminho errado. Então, uma metodologia, uma mentoria, de fato, você precisa analisar se ela tem o pilar do suporte bem estruturado. Por exemplo, na ação aprovada, a gente tem mentores para auxiliar os alunos e as respostas são em até 48 horas. Por quê? Se você for ficar parado, eu não quero que seja mais do que isso. Na grande maioria das vezes, a gente responde antes disso. Mas por quê? Porque a dúvida não é para te parar. Você vai parar por qualquer outra coisa na sua vida, que não seja por dúvida. Você está, de fato, acolhido pelo suporte, tá? Porque seja qual for a etapa, você vai ter dúvida. Então é importante que no seu processo de mentoria você verifique essa questão do suporte. A última coisa, que na minha opinião, se eu estivesse começando a estudar para um concurso hoje, eu olharia bastante, porque eu acho que é uma coisa crucial, é a ambiência. O que é a ambiência em si? É aonde, dito cujo, você vai se meter. Como assim, se aonde eu vou me meter? Com quem você vai andar? Quem você escolhe ouvir? O que você vai fazer nas suas horas de lazer? Quais são as pessoas que você vai escolher para dividir essa jornada com você? Por quê? A gente acha que estudar para concurso público é só comprar um bom material, sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é. Essa é a parte do método. Mas existe do lado de cá a parte da sua mentalidade. A sua mentalidade, ela vai te fortalecer durante o processo e ela vai te levar até a sua aprovação ou ela vai te parar. Quantas pessoas começam a estudar para concurso e param? Não é porque não tem um método, não é porque não tem um material, não é porque não. É porque a mentalidade delas fica insistindo na cabeça delas que ela é fraca. A pessoa ao redor dela fala, não, larga esse concurso público para lá, o concurso público é tudo carta marcada, só passa o filho do prefeito, só passa... Não, o concurso público é coisa de nerd, o concurso público é para quem é filho de pai rico. Concurso... Sabe, você fica no meio daquela ambiência e você começa a se convencer de que aquilo não é para você. Então, se eu estivesse começando a estudar concurso hoje, eu tive a sorte de minha família, a grande maior parte da minha família é concursada, a grande maior parte dos meus tios são concursados. Então, a minha ambiência, ela favoreceu muito o meu empurrão para que eu fosse concursada. Então, hoje, se eu estivesse começando a estudar concurso, o que eu faria? Eu escolheria melhor o que eu vou dividir a minha jornada. Se eu vou estar num ambiente que outros concurseiros estão. Por quê? A partir do momento que você está num ambiente que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você deixa de ser um alienígena. Aquilo que você faz começa a ser certo. Por exemplo, na ação aprovada, a gente tem encontro a cada 15 dias no Zoom. São vários concurseiros no Zoom comigo a cada 15 dias. Ali um vai falar assim, nossa, fiquei desmotivada essa semana, estudei menos do que eu gostaria. Aí o outro vai falar assim, não, cara, então isso não acontece comigo, então tem que melhorar, porque pode ser que o meu concorrente também esteja assim. Então, o pilar da ambiência, ele é muito importante, vai condicionar se você vai seguir a gente ou não, tá? Então, resumindo, o propósito desse vídeo, que já ficou longo mais do que eu gostaria, se o melhor método de estudar para concurso existe, o melhor método é difícil de falar, tá? Mas com certeza, se eu pudesse escolher, eu escolheria hoje, estudando para concurso, essas características que eu falei no vídeo para você. Analisa se o que você está fazendo tem essas características, se o método que você está tem essas características, se a mentoria que você está tem essas características, se não, busque que tenha, porque pode ser que você venha parar de estudar para concurso público, não é porque você é incapaz. Se você entendeu o que eu falei com você nesse vídeo até agora, você é plenamente capaz de passar no concurso público, está provado.
Você talvez vá parar porque você não sabe o que fazer ou como seguir dali pra frente. E isso não é motivo. Se você quer ser concursado, você vai ser concursado, beleza? Mas é isso, um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Fala pra mim o que eu preciso melhorar. Deixa sua opinião aqui embaixo, o que esse vídeo foi importante pra você, que eu quero saber. Tá bom? Um grande beijo e a gente se fala no próximo vídeo.